E aí pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje vamos falar sobre o fluxo de caixa. A gente já começou a falar isso na sala de aula, mas devido à paralisação, vamos retomar esse assunto. E antes, vamos falar dos conceitos básicos, porque já faz muito tempo que a gente falou disso. Acho que vai ser difícil a gente estar dando sequência sem relembrar esses pontos importantes, tá? Então, o fluxo de caixa ele é obrigatório a partir da Lei 11.638 de 2017, certo? Através do advento da contabilidade internacional, passou a obrigar que as companhias abertas e as empresas com patrimônio líquido acima de 2 milhões de reais passassem aí a apresentar ali a demonstração de fluxo de caixa. E o que isso explica? Explica as origens e as aplicações de disponibilidades. Disponibilidades, quando a gente está falando de aquele dinheiro que está disponível, ou seja, o caixa e o equivalente de caixa, certo? Ele vai explicar o que aconteceu, as variações que tiveram no meu saldo em determinado período. Então eu pego ali meu caixa, tem um saldo, vamos supor, de um ano ali, de 2009. Eu quero saber por que no final do ano, no comecinho de 2010, o que aconteceu nesse período, quais foram as decisões tomadas para que tivesse a variação desse caixa nesse período, certo? Basicamente, o fluxo de caixa, o que ele é? Uma conciliação do lucro com as movimentações patrimoniais, até chegar numa variação específica desse caixa, tá? Ao longo do período, a gente precisa saber quais foram as decisões tomadas para que o caixa tivesse uma variação em uma determinada proporção. Por que ele subiu? Por que ele caiu? O que aconteceu? Certo? Então, essa demonstração serve para mostrar quais as atividades que tiveram impacto no meu caixa, os seus efeitos. Vamos para o próximo passo. Pessoal, qual que é a utilidade e finalidade do fluxo de caixa, tá? Eu preciso saber quais o efeito que teve dos investimentos e dos financiamentos no meu fluxo, tá? O que entrou de financiamento, o que entrou de investimento, o que saiu, o que eu paguei, certo? A minha liquidez, qual é a minha capacidade de transformar meus ativos em dinheiro, fazer caixa com isso, tá? Solvência, preciso saber se eu tenho capacidade para honrar meus compromissos. Alguém vai lá e analisa o fluxo de caixa ali, certo? A minha taxa de conversão, o quanto que desse caixa gerado realmente gerou lucro para a empresa, tá? E a minha capacidade de geração de um fluxo líquido, tirando recebimentos, pagamentos que foram positivos no meu caixa, certo? O objetivo do fluxo de caixa é o quê? É prover, quando eu pego um fluxo de caixa, eu quero prover informações relevantes sobre pagamentos e recebimentos em dinheiro, mas não é só isso também que a gente analisa também no fluxo de caixa, viu? A gente precisa ver toda a formação e o consumo que teve no caixa no período de uma empresa, perdão pessoal, eu preciso saber qual foi, o que eu tive de formação e consumo de caixa no período, certo? Então, o meu fluxo de caixa vai ser evidenciado pelos efeitos que eu tiver nas seguintes atividades. As minhas atividades operacionais, as minhas atividades de investimento e minhas atividades de financiamento. Quais foram os fluxos que ocorreram nessas atividades para evidenciar o que de fato aconteceu com o meu caixa? Por que ele está partindo de um saldo no período e está chegando ao final dele com outro, certo? Então vamos lá. Primeiro eu quero explicar ali, eu falei sobre evidenciar as minhas aplicações e origens das minhas disponibilidades, certo? Quando eu falo de disponibilidades, eu estou falando de caixa
e equivalentes de caixa. O que é o caixa e equivalentes de caixa? É todas as minhas contas que eu tenho dinheiro à disposição. Isso, o caixa é o caixa disponível e o banco, no balanço, ele é chamado de caixa, certo? E os meus equivalentes de caixa, o que é isso? É um quase caixa? Não, eles são as minhas aplicações financeiras de curto prazo, certo? Eles têm uma liquidez altíssima, por quê? Porque eu posso sacar a hora que bem entender. Eu não preciso ficar preso a um prazo para eu estar sacando. Não, eu saco a hora que ele é determinado, eu não preciso esperar 3 anos. Ele tem que ser no máximo 90 dias, o prazo dele, para mim estar sacando esse dinheiro, tá transformando isso em dinheiro, certo? Exemplos, títulos de renda fixa, a poupança, certo? E até alguns títulos públicos que eu vou lá, compro e depois consigo estar recuperando esse dinheiro rapidamente. Lembrando, até 90 dias é chamado de aplicação de curto prazo. Depois disso não é mais equivalente de caixa. São aplicações de longa duração. Pessoal, agora eu vou explicar ali o que significa cada fluxo, cada atividade. Então eu tenho o que aconteceu na minha operação, o fluxo que ocorreu na minha operação. É evidenciado pela produção e entrega de bens e serviços, tá? No meu balanço patrimonial, o que isso quer dizer? É o meu recebimento que eu tive pela venda de produtos, tá? Recebimento que eu tive através de desconto de duplicatas. O que é isso, desconto de duplicatas? Eu tenho ali um título para receber do cliente, eu vou lá num banco e desconto esse título antecipadamente, certo? Então, antes de eu precisar receber, eu posso ir lá descontar esse dinheiro antes. E pagamentos de fornecedores, pagamentos de impostos, são as variações que eu tenho de patrimônio na minha operação, na minha atividade fim, certo? Depois eu tenho o fluxo de investimentos, tá? Tudo que mudou, tudo que eu tive de variação patrimonial nas minhas contas do meu ativo não circulante. O que tem lá no ativo não circulante? A conta do imobilizado, a conta do intangível, a conta de investimentos, tá? Tudo isso é provocado através de operações de venda de coisas que não faz parte da minha atividade fim. Um exemplo, quando eu vendo um terreno, se a minha empresa não é de venda de terrenos, aquele dinheiro que eu tenho é através fruto de um investimento que eu fiz. E também a compra dele. Eu preciso comprar maquinário. Tudo isso é investimento, é compra de ativo fixo, ativo imobilizado, é investimento, certo? Então vamos lá. Fluxos de financiamentos. Todas as mudanças que eu tenho na minha composição de financiamento, entrada e saída de empréstimos, pagamentos de empréstimos, recebimento, captação de empréstimos também é fluxo de financiamento, e as minhas despesas financeiras. O que é isso? Aqueles juros que é apropriado, que está ali embutido, aqueles juros que vai ali, que é a minha despesa financeira, também faz parte do meu fluxo de financiamento, certo? No próximo exercício, no próximo vídeo, eu vou mostrar o exemplo que a gente vai trabalhar com o método de fluxo de caixa indireto, viu? Que parte do lucro líquido e a gente verifica todas as variações patrimoniais, certo? É o método mais fácil e o método que é usado também, mais utilizado no mercado. Então, até o próximo vídeo.